Bom dia! Começando mais uma semana, hoje segunda-feira, o tema de hoje, a mulher fiel e a mulher infiel. Você gosta da segunda-feira? Eu adoro, eu sou um cara estranho. Ô, louco, velho. Gosta da segunda? Eu não tenho disso de ter raiva da segunda. Às vezes, na verdade, o dia que eu tenho raiva é o domingo, Sério, por quê? porque tá próximo da segunda. Ah, Mas a segunda em si já é a realidade, então não tem por que eu aí estar não com tem raiva. como. É. Tem Já que o enfrentar domingo, mesmo. geralmente, ó. Se você faz o aniversário no domingo à tarde, já fica complicado, porque você fica olhando o horário, porque tem que ir pra casa, preparar tudo pra voltar à rotina na segunda. É, não é fácil não. Então um abraço pra todo mundo aí que vai trabalhar. É nóis. É nóis. E um abraço aí também pra Jael. Jael, sua lasanha aqui, já que aproveitando que é o vídeo da segunda-feira, cara. Vixe, agora eu tô com sono. Deu um sono, A né? gente comeu uma lasanha aqui antes de gravar aqui. Nossa, eu tô quase caindo, gravando aqui no sábado à tarde, estamos fazendo isso. Então imagina depois do almoço aqui, não é nem 3 horas, acho que agora é 2 horas da tarde mais ou menos, a gente Já- aqui É verdade. gravando, meu amigo, mas tudo bem. Ó, seguinte, como as igrejas protestantes, né, se recorde que a igreja passou por um longo período, né, de trevas durante a Idade Média, quem Isso. dominava era a igreja católica e surgiu na história a reforma protestante. Como que os protestantes eles romperam, né, com a igreja católica e a doutrina deles? Então, muita gente acha que tudo se inicia nas 95 teses pregadas por Martinho Lutero lá, né? Só que um pouco antes já havia alguns vestígios de rompimento. Conforme o pessoal ia conseguindo traduzir a Bíblia, porque como muitos podem saber, a Bíblia era disposta só em latim e geralmente hebraico. Então nem todo mundo sabia falar latim e hebraico. Certo. Conforme veio Lutero que traduziu a Bíblia, teve um pouquinho antes dele, John Wycliffe, um inglês, que conseguiu traduzir grande parte da Bíblia, toda a Bíblia, Inglês, né? para o inglês, claro. Isso. E aí foram surgindo os movimentos protestantes, que era o quê? Protestante, a palavra já diz, um protesto contra a Igreja Católica. Daí se originaram a Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Anglicana e a Congregacional. Essas 5 grandes igrejas, elas surgiram com o intuito de derrubar alguns mitos criados em volta da Bíblia, mas que não estavam na Bíblia. Por exemplo, venda de indulgências, que aconteceu muito durante a Idade Média, Não foi que era pouco. uma forma de a igreja em si lucrar. E que Martinho Lutero e tantos outros protestantes, João Hus e outros que vieram diante, João Calvino, mostraram que a Bíblia diz que pela graça somos salvos mediante a fé e que não precisamos vender nosso perdão, entendeu? E que só precisamos nos confessar a um só, o Pai eterno que estás no céu. Então, assim se começou a grande reforma protestante, que foi um protesto a muitas coisas que de certa forma a igreja usava, e como ela tinha um poder de que muitas pessoas não tinham educação para ler a Bíblia em latim, só tinha aquela disponibilidade de manipular, entre aspas, o que ela queria que fosse dito para o pessoal. E vem Martinho Lutero e a igreja vai se reformulando, vem surgindo o protestantismo, do qual começa a restauração da verdade, que diga-se de fato, eles restauraram a verdade, mas daquele momento um ponto principal talvez fosse esse: a venda da indulgência, a certificação de que somos salvos pela fé e não por obras como era pregado na época. E assim foi crescendo gradativamente, a verdade foi se restaurando gradativamente com o passar dos séculos até chegar no século XVIII, onde vamos para os Estados Unidos e vemos ali o grande boom de novo da reforma protestante, que aí surge o adventismo, né? Da onde a verdade é totalmente restaurada. Então, de forma cronológica aí, minha gente, a igreja adventista, ela é, na verdade, não só a igreja adventista, mas todas as outras, elas são, historicamente, vieram da igreja católica, né? Isso, Porque sim, a igreja nasceram. católica dominou a Idade Lutero Média. era padre, era arcebispo da Aí igreja. eles fazendo esses rompimentos, né? Surgiram essas principais igrejas que você tinha comentado. Isso. A luterana, Presbiteriana, a presbiteriana, anglicana e congregacional. Aí, posteriormente, foi surgindo as outras, e o adventismo surgiu exatamente Bebendo dessa fonte deles. vindo desse rompimento aí. Cara, Apocalipse 12 nós conversamos um pouquinho nas lições anteriores,
e gostaria de puxar esse assunto também. Apocalipse 12 e 17 falam de duas mulheres, certo? O que essas duas mulheres são e o que representam? Então, nós vemos aqui a mulher infiel e a mulher fiel. E trazendo para a mulher, a Bíblia ela é metafórica, então é muito legal que ela use esse termo de mulher fiel e mulher infiel. A mulher fiel é aquela que é casada e que nunca se deitou com outro homem, que sempre honrou seu marido, que sempre honrou seu lar. A mulher infiel, ela se deita com vários homens, ela acabou se vendendo por algum motivo específico para conseguir um bem próprio. Sim. E isso casa muito bem com o que eu falei antes, que é a questão de que, durante um tempo, a igreja primitiva, que é a mulher fiel de Deus, aquela mulher que não se corrompeu, ela vinha seguindo todos os dogmas e tudo o que Deus tinha deixado na Bíblia. Só que, de repente, por um motivo específico, ela foi caçada. Aí Apocalipse 12 conta a história, né? De que ela foi, Apocalipse 12 da mulher fiel, que ela fugiu para o deserto, que ela foi perseguida lá na Inquisição, na época de Nero, onde Sim. Nero mandou atear fogo e caçar todo aquele que proclamasse a palavra de Deus. Dentro disso, aí nós vamos pulando um pouquinho, a igreja é caçada e ela vai se reduzindo, e conforme ela vai se reduzindo, os seus dogmas, as suas doutrinas vão ficando um pouco mais restrita a um povo que não quer falar, porque se tu falar que tu é cristão, tu vai morrer, entende? Então o pessoal começa a se resguardar e começa a surgir a igreja apostólica romana, que é a igreja católica, da qual começa a pegar um pouco bebê, porque o que é a mulher adulta? Assim como ela se deita com sua esposa, ela se deita com vários homens. E assim Sim. como a igreja apostólica romana surgiu bebendo da fonte da igreja primitiva, ela também bebeu de outras fontes. É só nós vermos que ela pegou fontes pagãs, como por exemplo o solstício de verão, que é uma coisa pagã, o domingo como referência ao dia do sol, né? Então, ela foi deitando em várias fontes e foi se corrompendo com o passar do tempo, até chegar ao momento da qual nós falamos anteriormente, que ela começou a vender indulgências, começou a pregar falsas doutrinas, das quais não estavam na Bíblia, usando do poder de somente ela ter a Bíblia não era tão acessível na época, usando desse poder para manipular as pessoas e começar a corromper a palavra de Deus. Mas aí vem a mulher fiel, que em Apocalipse 12 ela foi caçada, ela está onde? No deserto. Sim. Mas ela volta. E aí, na Reforma Protestante, ela começa a voltar. Poucas pessoas que são chamados remanescentes. E aí que tá uma coisa interessante. Remanescente não é diferente. Remanescente quer dizer poucas pessoas, ao que sobrou de algo e que vem restaurar, que vem trazer o que já foi dito, ou seja, não vem mudar. A Reforma Protestante não veio mudar, como muitos querem dizer, a história da igreja, não. A igreja católica tem seus pontos positivos, mas a Reforma Protestante é necessária para restaurar o que a Bíblia de fato falava, e não o que uma pessoa falava em nome da Bíblia. E então começa esse processo de restauração, e aí nós vemos a diferença da mulher fiel e da mulher infiel. A mulher fiel resistiu, fugiu para o deserto, ficou ali por 1.200 anos, a Bíblia fala essa profecia em Apocalipse, 1.200 dias, que 1.260 dias no caso, que vai dar 1.260 anos, Certo. que ela ficou ali contida, sendo perseguida na época da Inquisição. Então teve ali os valdenses, os caldenses e vários outros povos que eram restritos. Eles sabiam a palavra, eles guardavam o sábado, eles criam no espírito de profecia de Deus. Eles viviam a Bíblia, porém eles não podiam disseminar aquilo porque senão seriam mortos. Então foi meio que um tempo de provação para eles. Sim. Mas graças a eles terem mantido o foco em Cristo e não terem se corrompido, que a igreja pôde voltar de 1.260 anos depois para se restabelecer e se restaurar. É isso aí, minha gente. Então, ao longo das eras aí, a Bíblia fala, né, exatamente Apocalipse 12 sobre essa mulher pura, e o 17 fala sobre essa mulher adúltera, no qual representa duas igrejas, uma que segue os mandamentos de Deus e outra que segue os dogmas e tradições humanas. Com esse resumo aqui, acho que ficou bem claro qual que é o povo certo aí, O povo escolhido. o povo escolhido de Deus. Então,
perdão, e que fique claro que o povo remanescente não veio mudar, pelo contrário, veio restaurar a verdade estabelecida desde a igreja primitiva, porque Cristo não veio mudar a lei, e Cristo sempre guardou o sábado, Cristo sempre usou do dom de profecia e sempre usou do advento, que ele morreria, mas ele viria um dia. Paulo continuou do mesmo jeito, e Paulo 30 anos depois da morte de Cristo, então Paulo continua guardando o sábado, a igreja primitiva continua guardando as verdades contidas na Bíblia, só que por causa de determinadas coisas que a gente já falou aqui, que é a questão da Inquisição e da perseguição, isso ficou resguardado, e aí surgiu uma nova fé, uma nova religião, no caso não uma religião, mas uma nova igreja, da qual começou a se pregar uma doutrina que não era bíblica, bebia de fontes bíblicas, mas bebia também de outras fontes. É isso aí. Então, amanhã ainda iremos entender essa questão das igrejas ao longo das eras, e convido você para estar juntos para estudar a lição amanhã. Então, eu e o Rafael nos despedimos aqui, fique com Deus e até mais. Até mais.